A história da África do Sul começa como um eco distante. Um sussurro vindo de montanhas antigas que testemunharam mais conflitos, sonhos e tragédias do que qualquer crônica humana poderia registrar. Imagine um território onde cada pedra carrega a lembrança de povos que caminharam por milhares de anos antes de qualquer bandeira estrangeira surgir no horizonte. Um lugar onde a abundância de diamantes e ouro não apenas brilhou sob o sol africano, mas também iluminou intenções sombrias de quem os desejava. Neste cenário contraditório, belo e brutal, vasto e ferido, existe uma pergunta que molda toda a narrativa. Como um país tão rico em diversidade de terras férteis e culturas antigas foi empurrado para um dos sistemas de segregação mais cruéis já registrados? Esta jornada se inicia com essa provocação, abrindo portas para entendermos como se constroem as divisões humanas e, principalmente, como elas podem ser derrubadas. Ao mergulhar na história sul-africana, encontramos um emaranhado de interesses econômicos, disputas territoriais, crenças raciais distorcidas e políticas calculadas que, ao longo dos séculos, se entrelaçaram como raízes profundas de uma árvore que se recusa a cair. A cada passo, percebemos que o apartheid não surgiu de um dia para o outro, nem foi um acidente lamentável. Ele foi cuidadosamente arquitetado por homens que acreditavam que a separação era a base de um mundo ideal. Antes mesmo de Mandela pronunciar suas primeiras palavras públicas, antes que movimentos de resistência tomassem as ruas, e muito antes de as nações do mundo condenarem o regime, já existia um solo fértil para que essa ideologia se fortalecesse. Cada lei, cada decreto e cada discurso foram martelados como tijolos na construção de um muro invisível e sufocante que atravessou gerações. Mas a história que se apresenta aqui não é apenas a história da opressão, e sim da coragem. Quando olhamos para os rostos que desafiaram o sistema, enxergamos mais do que líderes icônicos. Vemos pessoas comuns, trabalhadores, mães, estudantes, crianças, todos colocados à margem da própria pátria, mas determinados a reivindicá-la. O que transforma um cidadão silencioso em um resistente? Que força desperta em uma sociedade quando ela se vê empurrada ao limite da própria dignidade? Essas perguntas atravessam o núcleo da narrativa e convidam o espectador a refletir sobre a natureza humana. Nessa introdução, construímos o palco para uma saga de quase 2 séculos de conflitos, injustiças e, finalmente, redenção. Cada voz que se ergueu, cada marcha que avançou e cada lágrima derramada compõem o tecido emocional que sustenta este documentário. A África do Sul não é apenas um cenário geográfico. É uma arena onde potências estrangeiras lutaram por recursos, onde tribos milenares foram deslocadas e onde sociedades inteiras foram moldadas pela força bruta da colonização. A chegada dos primeiros europeus marcou a abertura de um capítulo turbulento, que plantou as sementes do controle racial sob a justificativa da civilização e do progresso. Quando examinamos as tensões que nasceram desse encontro, percebemos um padrão que se repetiria até o século XX. A ideia de que algumas vidas eram consideradas mais valiosas do que outras. Essa crença, tão devastadora quanto silenciosa, correu como veneno nas veias da história sul-africana. À medida que aprofundamos nossa jornada, observamos como essas estruturas de poder se fortaleceram e se normalizaram, formando a base para o surgimento do apartheid. Ainda assim, é impossível compreender a dimensão dessa história sem reconhecer o peso simbólico dos diamantes e do ouro. Não foram apenas pedras e minerais que emergiram das minas profundas, foi a ambição humana, em seu estado mais cru. Os recursos naturais da África do Sul funcionaram como um farol que atraía impérios, investidores e aventureiros. Mas, ao mesmo tempo, esse brilho criou sombras longas sobre aqueles que, por cor da pele ou origem, eram submetidos a condições desumanas de trabalho. A exploração econômica se transformou em instrumento de dominação política, e as desigualdades sociais se cristalizaram em forma de leis. A introdução deste documentário nos convida a enxergar como essas riquezas moldaram não apenas a economia, mas o destino de um povo inteiro, forçado a pagar com sangue pelo luxo alheio. O século XX trouxe ao mundo mudanças radicais, mas na África do Sul a modernização caminhou lado a lado com um aprofundamento brutal da segregação. Enquanto outras nações buscavam reconstrução após guerras e crises, o governo sul-africano consolidava políticas de exclusão que delimitavam onde cada pessoa poderia viver, estudar, trabalhar e até circular. A introdução do apartheid não foi apenas um sistema político, foi um experimento social de engenharia racial, calculado para manter minorias no topo e maiorias submetidas. Ao iniciar este documentário, somos convidados a observar a frieza e a precisão com que esse sistema foi estruturado, mas também a identificar as primeiras rachaduras, os primeiros gestos de rebeldia e os primeiros sinais de que uma mudança monumental estava se aproximando lentamente como um trovão ao longe. Ao mesmo tempo,
O mundo começava a olhar para a África do Sul com uma mistura de espanto e indignação. Países denunciavam, líderes protestavam, movimentos internacionais se mobilizavam. Porém, antes que a pressão global se tornasse decisiva, foram os próprios sul-africanos que assumiram o papel central da resistência. Nesta introdução, recuperamos os primeiros passos dessa luta. Reuniões clandestinas, discursos inflamados, jornais proibidos que circulavam nas sombras. A narrativa se expande para mostrar que o apartheid, por mais poderoso que parecesse, sempre enfrentou seu maior inimigo dentro das próprias fronteiras do país. Essa tensão inicial entre o controle absoluto e a insubmissão crescente é o fio condutor que levará o espectador ao coração desta saga histórica. E é impossível começar essa jornada sem mencionar o nome que se tornaria símbolo de liberdade, Nelson Mandela. Mesmo antes de ser conhecido mundialmente, Mandela já caminhava pelos labirintos da política sul-africana, com a firmeza de quem entende que luta não é um ato momentâneo, mas uma construção diária. Sua trajetória ainda está apenas começando nesta introdução, mas ela já projeta a sombra de um gigante sobre os acontecimentos. Sua voz, seus ideais e seu espírito moldaria não apenas a resistência, mas o futuro de um país inteiro. Nesta abertura, damos apenas os primeiros passos em direção ao entendimento de quem ele foi, do que representou e do motivo pelo qual seu nome ultrapassou continentes e se transformou em referência universal de coragem e humanidade. Entretanto, este documentário não se limita a contar a história de Mandela. Ele explora o conjunto de forças que tornaram possível tanto o auge do apartheid quanto sua queda. A introdução prepara o terreno para analisar decisões políticas calculadas, movimentos sociais inflamados e choques culturais que moldaram cada capítulo dessa narrativa. Mais do que isso, ela convida o espectador a perceber que a história da África do Sul é, no fim, um estudo profundo sobre a natureza humana, nossa capacidade de criar sistemas de opressão devastadores, mas também de derrubá-los. Quando a consciência coletiva desperta, cada palavra desta abertura funciona como um convite para que o público siga adiante, mergulhando em uma saga que transformou não apenas uma nação, mas a percepção global sobre justiça, igualdade e reconciliação. Ao finalizar esta introdução, estabelecemos o tom de toda a jornada: intenso, reflexivo e profundamente humano. O caminho que se abre diante do espectador é vasto e cheio de nuances. A história do apartheid não é linear. Ela é feita de contrastes violentos, de momentos de silêncio e explosões de coragem, de injustiças profundas e triunfos emocionantes. Esta abertura prepara a mente e o coração para entender que o que virá a seguir não é apenas uma sequência de fatos históricos, mas uma travessia emocional por um dos períodos mais marcantes da humanidade. A cada minuto do documentário, a narrativa revelará como dor e esperança caminharam lado a lado, como passado e futuro se confrontaram, e como um país dividido conseguiu se erguer para buscar, mesmo que lentamente, uma nova identidade baseada na união e na dignidade humana. A história das origens da África do Sul é tão antiga quanto o sopro da própria humanidade. Muito antes de qualquer colono europeu avistar o litoral do Cabo, já existiam ali sociedades complexas, povos que moldaram tradições, crenças e territórios por incontáveis gerações. Os San e os Khoikhoi, frequentemente chamados de povos Khoisan, foram os primeiros habitantes conhecidos, carregando consigo uma relação simbiótica com a terra, um modo de vida baseado na caça, na coleta e no profundo conhecimento ambiental. Suas pinturas rupestres, ainda preservadas em cavernas e encostas, são testemunhos silenciosos de uma cultura que floresceu por milênios, antes de qualquer divisão racial moderna existir. Esses povos não se viam apartados por cor, classe ou território delimitado. Sua conexão com o ambiente era fluida, e sua identidade profundamente enraizada na terra. No entanto, essa harmonia começaria a se transformar com a chegada de novas populações africanas vindas do norte, trazendo consigo novas tecnologias, novas formas de organização e novos conflitos. Foi durante os grandes movimentos migratórios dos povos de origem bantu que a paisagem social da região começou a mudar de maneira significativa. Esses grupos trouxeram consigo o domínio da metalurgia do ferro, técnicas agrícolas sofisticadas e formas de organização política mais centralizadas. Eles se estabeleceram em diferentes áreas, fundando reinos e chefias que evoluiriam em sociedades altamente estruturadas. Povos como Zulu, Xhosa, Soto e Tswana emergiram desse processo como protagonistas fundamentais da história sul-africana. Cada um deles possuía tradições próprias, cosmologias distintas e um senso político que mais tarde desempenharia papel crucial na resistência contra colonizadores. É importante compreender que muito antes da chegada dos europeus, a região já era um mosaico complexo, onde identidades diversas coexistiam, disputavam espaço, construíam alianças e desenvolviam uma ordem social profundamente africana. Essa história precolonial é frequentemente ignorada pelos relatos tradicionais,
mas ela constitui a verdadeira base da nação que surgiria no futuro. A chegada dos europeus, porém, mudaria o curso dessa narrativa de maneira drástica. Em 1652, quando Jan van Riebeeck desembarcou na região do Cabo a serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais, o objetivo não era colonizar, mas criar um posto de abastecimento para navios em rota para a Ásia. No entanto, o contato entre europeus e povos locais rapidamente ultrapassou o caráter comercial previsto. Os colonos começaram a expandir suas propriedades, ocupando terras que tradicionalmente pertenciam aos Khoikhoi e alterando completamente a estrutura econômica da região. Esse processo deu início a confrontos constantes, pois os Khoikhoi, que dependiam de pastagens para seus rebanhos, foram empurrados para áreas cada vez menores. A fricção resultou em violência, deslocamentos forçados e a gradual destruição de modos de vida ancestrais. É nesse período inicial que surgem as primeiras raízes do conflito racial, que séculos mais tarde seriam institucionalizadas no apartheid. A presença holandesa também inaugurou outro elemento que marcaria profundamente a história sul-africana: a escravidão. A partir de 1658, escravos foram trazidos de regiões como Madagascar, Moçambique, Índia e Indonésia, criando uma população diversa, híbrida e frequentemente apagada pelas narrativas coloniais. Esses homens e mulheres arrancados de seus territórios, forçados a trabalhar em fazendas e construções, ajudaram a formar a base demográfica do que mais tarde se tornaria a chamada população Coller, de uma categoria imposta pelos europeus para classificar pessoas de múltiplas origens. Desde o princípio, portanto, a sociedade sul-africana passou a operar sob uma lógica de hierarquias raciais impostas pelos colonizadores, onde europeus ocupavam o topo e todos os demais eram empurrados para estruturas inferiores. Esse sistema inicial de dominação moldou as dinâmicas de poder que se aprofundariam ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, a colônia do Cabo passou por mudanças significativas, principalmente quando os britânicos assumiram o controle. No início do século XIX, a política britânica diferia em vários aspectos da holandesa, especialmente em relação à escravidão, que foi abolida pelo Império em 1834. Essa decisão provocou tensões profundas entre os colonos holandeses conhecidos como Boeres ou Afrikaners, que não aceitavam a interferência britânica e desejavam manter seus sistemas sociais e econômicos baseados no trabalho forçado. O resultado foi o movimento conhecido como Grande Trek, no qual milhares de Boeres migraram para o interior em busca de autonomia, fundando repúblicas independentes como o Estado Livre de Orange e a República do Transvaal. Esse deslocamento, porém, não se deu em território vazio. Ele aprofundou conflitos com povos africanos que já habitavam essas regiões, gerando guerras, massacres e novos rearranjos territoriais. A origem do Estado sul-africano moderno, portanto, não nasce de uma única raiz, mas de múltiplos processos simultâneos de migração, conflito e disputa por poder. Outro elemento que desempenhou papel decisivo nas origens da África do Sul moderna foi a ascensão econômica causada pela descoberta de recursos minerais. Quando diamantes foram encontrados em Kimberley em 1867 e ouro em Witwatersrand em 1886, o país se transformou num imã para investidores, aventureiros e especuladores de todas as partes do mundo. Esse boom econômico intensificou a exploração de trabalhadores africanos, que eram recrutados muitas vezes à força para trabalhar em condições degradantes nas minas profundas. Ao mesmo tempo, consolidou a posição de figuras como Cecil Rhodes, cujos interesses corporativos e ambições imperiais moldaram as políticas do país. A expansão econômica levou a tensões ainda maiores entre britânicos e Boeres, culminando na Guerra dos Boeres 1899 a 1902, um conflito brutal que marcou a região e deixou cicatrizes profundas, tanto entre colonos quanto entre povos africanos. A vitória britânica pôs fim às repúblicas Boeres e pavimentou o caminho para unificar o território sob um único governo. Quando a União Sul-Africana foi formalmente estabelecida em 1910, unindo britânicos e afrikaners em um único estado, o modelo político adotado excluiu completamente a maioria negra da população. A legislação passou a favorecer de forma explícita os interesses dos colonos europeus, enquanto a população africana era impedida de votar, possuir terras em grande escala e circular livremente em áreas urbanas. Nesse período surgiram as primeiras leis que restringiam o acesso dos negros às terras férteis, empurrando-os para reservas e áreas rurais pobres. Ao mesmo tempo, começaram a se formar movimentos de resistência, como o South African Native National Congress, que mais tarde se tornaria o Congresso Nacional Africano ANC. Esses esforços iniciais de organização política são fundamentais para entender a longa trajetória de luta que culminaria na queda do apartheid
muitas décadas depois. Nas origens da África do Sul moderna, percebemos como conflitos entre povos africanos, colonização europeia, exploração econômica e ideologias raciais se entrelaçaram para formar um cenário explosivo. Nada do que aconteceria no século seguinte surge de forma isolada. Cada política segregacionista, cada ato de violência do governo, cada forma de exclusão institucional teve suas fundações lançadas nesse período inicial, quando decisões aparentemente administrativas moldaram a estrutura social do país. É nessa base que entendemos como o apartheid pôde se consolidar posteriormente com tanta força. Ele não foi um desvio súbito da história, mas o ápice de séculos de práticas de dominação racial que vinham sendo aperfeiçoadas desde o primeiro contato europeu. Para compreender essa origem com profundidade, é necessário olhar não apenas para os colonizadores e suas políticas, mas também para os povos africanos que resistiram, se adaptaram e se reorganizaram ao longo do processo. Reinos poderosos como o do Zulu sob a liderança de Shaka redefiniram estratégias militares e modelos de governança, enfrentando tanto invasores europeus quanto rivais africanos. Esses reinos não eram sociedades passivas à mercê da colonização. Eles eram protagonistas complexos que buscavam preservar suas terras, sua cultura e sua identidade em meio à pressão crescente. A história da fundação da África do Sul, portanto, é marcada por confrontos, mas também por negociações, alianças estratégicas e uma luta constante pela autonomia. É impossível compreender o país moderno sem reconhecer a força política e cultural desses povos, que foram sistematicamente subestimados pelos colonizadores. Assim, ao observarmos todo esse processo de formação, percebemos que a África do Sul nasceu sob um signo de contraste permanente. Riqueza extrema ao lado de pobreza devastadora. Culturas milenares enfrentando modernização forçada. Populações diversas tentando coexistir sob sistemas políticos que favoreciam apenas uma minoria. A história de suas origens é, em essência, um retrato das forças que moldariam o país por séculos, criando tensões que ecoariam até os dias de hoje. Ao encerrarmos este tópico, compreendemos que o nascimento da África do Sul não pode ser resumido a um único evento, mas a uma longa teia de disputas, ambições e resistências. É esse terreno complexo que dará origem ao cenário onde o apartheid floresceria e onde mais tarde encontraria sua queda. A ascensão do sistema político que levaria ao auge e à consolidação do apartheid não foi um movimento repentino, mas uma construção gradual alimentada por décadas de tensões raciais, interesses econômicos e ambições políticas. Após a formação da União Sul-Africana, em 1910, as forças que moldariam o futuro do país começaram a se organizar de forma mais explícita. Britânicos e afrikaners, antes inimigos na Guerra dos Boeres, uniram forças para criar um Estado que preservasse seus privilégios enquanto marginalizava a população negra. As primeiras leis segregacionistas, como o Natives Land Act de 1913, foram os alicerces invisíveis dessa estrutura. Ao limitar drasticamente as terras disponíveis para africanos, o governo plantou a semente da exclusão sistemática que guiaria o século seguinte. Nesse cenário já surgia a impressão de que uma ordem racial inflexível estava sendo moldada para se tornar permanente. Uma engrenagem que seguiria esmagando gerações. Enquanto essa estrutura tomava forma, a identidade afrikaner ganhava força como um movimento político e cultural que buscava reafirmar a supremacia branca após anos de humilhação sob o domínio britânico. Organizações como a Broederbond trabalharam nos bastidores para consolidar ideologias nacionalistas que uniam religião, política e raça. A narrativa construída por esses grupos transformava os afrikaners em vítimas históricas que precisavam recuperar o destino de sua nação. Essa visão, profundamente carregada de ressentimento, serviu de base para justificar políticas que colocavam a população branca como guardiã da ordem e do progresso. Ao mesmo tempo, reforçava a ideia de que africanos, indianos e colored representavam ameaças ao equilíbrio demográfico e econômico. Essa construção ideológica seria o motor que levaria ao triunfo eleitoral do Partido Nacional, em 1948, momento que marcaria a passagem do plano simbólico para a implementação total do apartheid. Com a vitória do Partido Nacional, o país entrou numa era de transformações profundas. O apartheid tornou-se a política oficial do Estado, agora articulada em uma série de leis que reorganizavam cada aspecto da vida cotidiana. A lógica era simples e brutal: separar completamente as populações, criar classificações raciais rígidas e atribuir direitos diferentes a cada grupo. A Population Registration Act de 1950 dividiu os habitantes em categorias raciais impostas, e o Group Areas Act delimitou onde cada grupo poderia morar. Essas leis não apenas fragmentaram o tecido social,
mas também arrancaram milhares de pessoas de seus lares em expulsões em massa. Lugares como District 6, no Cabo, foram desalojados à força, apagando memórias, famílias e comunidades inteiras. O governo pretendia transformar a sociedade em um tabuleiro perfeitamente controlado, onde cada pessoa saberia seu lugar e, principalmente, onde não poderia estar. Esse período marcou o auge da engenharia social sul-africana, que buscava criar um Estado moderno sustentado sobre a opressão. A máquina governamental operava com precisão quase clínica, produzindo leis que determinavam quem poderia estudar em que escola, qual profissão poderia exercer, quais direitos civis teria e até quais relações interpessoais seriam permitidas. O regime não se limitava a controlar espaços físicos. Ele moldava consciências, meios de comunicação, currículos escolares e discursos oficiais reforçavam a ideia de que o apartheid era uma necessidade moral e espiritual. Líderes políticos proclamavam com convicção que estavam protegendo culturas distintas ao invés de implementarem segregação. A propaganda transformava a opressão em virtude, enquanto a vida cotidiana da população negra se tornava cada vez mais restrita, vigiada e violenta. Era o auge de um sistema que se acreditava invencível, autossustentável e destinado a durar séculos. Ao mesmo tempo, setores estratégicos da economia se consolidavam como pilares fundamentais do regime. Minas de diamantes, ouro e platina abasteciam mercados internacionais e enriqueciam corporações aliadas ao governo. A exploração da mão de obra negra, paga com salários irrisórios, impulsionava a industrialização do país, oferecendo aos brancos um padrão de vida confortável, que reforçava o apoio popular ao apartheid. Nas cidades, trabalhadores africanos eram forçados a portar passes que determinavam se tinham permissão para circular ou trabalhar em determinadas áreas. Essa política transformou milhões de pessoas em prisioneiros dentro de sua própria pátria. O regime justificava essa opressão como uma necessidade econômica, enquanto acumulava fortuna sobre o sofrimento diário de uma maioria sistematicamente excluída dos frutos do crescimento nacional. No auge desse sistema surgiram figuras que se tornariam grandes símbolos da resistência. O Congresso Nacional Africano, ANC, se fortaleceu como a principal força política contrária ao governo. A juventude negra, consciente da brutalidade crescente, passou a adotar estratégias mais ousadas de oposição. Nesse cenário, Nelson Mandela emergiu como uma voz firme, articulada e determinada. Ao lado de líderes como Walter Sisulu e Oliver Tambo, Mandela ajudou a reformular a estratégia do ANC, introduzindo campanhas de desobediência civil e confrontos diretos contra leis injustas. Para o regime, esses movimentos eram considerados ameaças à ordem pública, justificando prisões em massa, perseguições e torturas. No entanto, quanto mais o governo apertava o cerco, mais a resistência ganhava força moral e política, revelando as primeiras rachaduras no sistema que se acreditava indestrutível. O auge do conflito atingiu níveis históricos com eventos como o massacre de Sharpeville, em 1960, quando a polícia abriu fogo contra manifestantes que protestavam pacificamente contra as leis do passe. 69 pessoas foram mortas, muitas delas atingidas pelas costas enquanto fugiam. O choque desse evento ecoou pelo mundo, expondo a crueldade explícita do governo. O massacre marcou uma virada na luta política. O ANC e outros movimentos foram banidos, forçando seus líderes à clandestinidade, levando grupos como o Umkhonto we Sizwe e a ala militar do ANC a adotar ações de sabotagem contra o Estado. Mandela, em pouco tempo, seria preso e condenado à prisão perpétua. O regime acreditava ter eliminado sua maior ameaça, mas sem perceber, transformava Mandela em um símbolo mundial da luta contra a injustiça. Mesmo com grande parte da liderança presa ou no exílio, a resistência continuou crescendo. A consciência internacional sobre o apartheid aumentava, e boicotes econômicos, culturais e esportivos começaram a isolar o país. No âmbito interno, novas gerações se levantaram, especialmente durante o Levante de Soweto. Em 1976, quando estudantes protestaram contra a imposição do Afrikaner como língua obrigatória nas escolas, a resposta violenta da polícia desencadeou uma onda de revoltas que se espalhou por todo o país. Cada novo ato de repressão inflamava ainda mais o espírito de resistência. O auge do apartheid paradoxalmente também foi o auge da rebelião. A estrutura que parecia sólida começava a ser corroída por dentro, enquanto a pressão internacional apertava por fora, criando um cerco que o governo não seria capaz de resistir para sempre. Na década de 1980, o regime enfrentou seu período mais turbulento. A economia dava sinais de desgaste, a violência interna aumentava e o governo tentava desesperadamente restaurar a ordem com estados de emergência que militarizavam as cidades. Mas quanto maior era a força empregada,
mais clara se tornava a incapacidade do sistema de se sustentar. As distorções criadas pelo apartheid tornaram-se evidentes: desigualdade extrema, mão de obra mal remunerada, instabilidade urbana e uma crescente rejeição global que afetava investimentos e comércio. O auge, que antes parecia sólido, revelou-se frágil. O país estava dividido entre uma minoria tentando preservar privilégios e uma maioria que já não estava disposta a aceitar silêncio, obediência ou medo. A força moral da resistência ganhava destaque, enquanto o governo, encurralado, começava a perceber que a queda era inevitável. Esse período de auge e tensão marcou profundamente a identidade sul-africana. O regime, que durante décadas se acreditou eterno, começava a perceber que a resistência humana não pode ser contida para sempre. Nas ruas, nas fábricas, nas escolas e até nas prisões, formava-se um movimento que se fortalecia apesar da vigilância constante. As narrativas de coragem, sacrifício e esperança que surgiram desse período moldariam o futuro do país e redefiniriam o papel de líderes que, até então, eram vistos apenas como inimigos do Estado. O auge do apartheid, embora brutal e opressivo, produziu as condições que permitiram o surgimento de uma das revoluções políticas mais emblemáticas do século XX. É justamente nesse contraste entre a força máxima do regime e o crescimento incontrolável da resistência que se encontra o coração pulsante desta fase da história sul-africana, quando a linha tênue entre poder e fragilidade finalmente começa a se desgastar. As grandes nações raramente percebem um momento exato em que deixam de ser imbatíveis e começam a descer lentamente a encosta do declínio. Assim também foi com a África do Sul do apartheid. À primeira vista, durante décadas, parecia um sistema rígido, calculado e protegido, sustentado por leis que controlavam cada aspecto da vida cotidiana e por um aparato militar e policial que funcionava como a muralha de uma fortaleza política. Mas como toda estrutura baseada na desigualdade extrema, sua queda se tornou inevitável no instante em que as rachaduras começaram a se transformar em fendas profundas, fendas abertas pela resistência interna, pelo peso da repressão, acumulada pelas pressões internacionais e especialmente pela erosão moral, que destrói por dentro qualquer regime que se apoia no medo. E ainda assim a queda não aconteceu de forma súbita. Foi um processo cheio de contradições, crises e momentos de tensão que pareciam anunciar tanto um colapso iminente quanto uma guerra que poderia devastar um país inteiro. O declínio do apartheid começou silenciosamente, nos bastidores da própria política sul-africana, quando alguns setores do governo perceberam que a manutenção eterna daquele sistema significaria, mais cedo ou mais tarde, confrontar uma insurreição civil de proporções incontroláveis. A repressão era constante, mas cada protesto sufocado ressurgia maior, mais organizado. A década de 1970 transforma-se no grande divisor de águas. O Levante de Soweto, em 1976, quando milhares de estudantes marcharam contra a imposição do ensino em Africânia, revelou ao mundo uma juventude que não tinha medo de enfrentar armas, tanques e balas. O Estado respondeu com violência, mas a imagem dos corpos espalhados nas ruas rompeu a blindagem internacional que a África do Sul tentava manter. A ferida aberta naquele dia nunca fechou. Pelo contrário, tornou-se um símbolo. Cada jovem morto representava uma geração inteira que recusava aceitar a vida dentro das fronteiras raciais impostas pelo regime. À medida que a resistência interna se intensificava, o apartheid não só lutava para conter a oposição nas ruas, como também enfrentava uma nova forma de resistência. A resistência intelectual, cultural e simbólica. Escritores, artistas, músicos e jornalistas deram voz a um país sufocado, tornando impossível esconder as atrocidades. A literatura sul-africana transforma-se em um testemunho vivo da opressão. A música virou denúncia. A arte se tornou arma. E enquanto isso ganhava força, no exterior começava a crescer um movimento que pressionaria o regime de maneira devastadora. Um movimento global de boicote, desinvestimento e sanções. Países, empresas, universidades e organizações começaram a romper relações econômicas, culturais e diplomáticas com a África do Sul. O país, que dependia do comércio internacional, encontrava cada vez mais portas fechadas. No centro dessa espiral de pressão estava um homem que, paradoxalmente, era quase invisível. Preso desde 1962, Nelson Mandela se transformara numa figura quase mítica. Um nome proibido que ecoava nos protestos e nos sussurros clandestinos. Durante muito tempo o governo tentou apagá-lo, ocultando suas palavras, negando imagens, tentando transformá-lo em um fantasma. Mas esse fantasma cresceu. Mandela se tornou o símbolo da resistência, mesmo sem aparecer em público. Sua longa prisão acabou se transformando na metáfora perfeita da própria África do Sul.
Um país inteiro encarcerado por um sistema injusto. E a escrita dele, suas cartas, suas reflexões políticas e morais tornaram-se base para grande parte da estratégia do movimento anti-apartheid. Ainda assim, mesmo com tantas pressões simultâneas, o regime tentou sobreviver. Na década de 1980, o governo decretou o estado de emergência, tentando esmagar os protestos que se multiplicavam em todas as províncias. Mas quanto mais forte era a repressão, mais intensa era a mobilização popular. A luta que antes parecia concentrada em grupos específicos se transformou em movimento nacional. A insatisfação atravessou divisões raciais, religiosas e ideológicas. Trabalhadores entraram em greve, estudantes organizaram boicotes massivos. Intelectuais brancos que antes apoiavam o governo passaram a denunciá-lo. Algumas igrejas se posicionaram publicamente contra o sistema e, como se não bastasse, as tensões internas dentro do próprio Partido Nacional começaram a crescer. Havia os que acreditavam que a continuidade do apartheid levaria à guerra civil e os que defendiam o endurecimento ainda maior. Nesse período, o mundo já via o regime sul-africano como uma anomalia histórica. Um eco tardio do colonialismo do século XIX, as nações africanas independentes, muitas ainda em reconstrução, pressionavam a comunidade internacional para agir. A ONU condenava o apartheid. Os Estados Unidos e países da Europa começavam a impor sanções econômicas progressivamente mais severas. O isolamento diplomático deixava a África do Sul em posição vulnerável e cada vez mais dependente de medidas internas. O país estava à beira da falência, não apenas moral, mas econômica. Foi nesse ambiente de crise generalizada que o governo começou a perceber algo inevitável. Não havia como derrotar permanentemente uma população inteira. A repressão poderia atrasar o destino do país, mas não poderia redefini-lo. Enquanto isso, dentro da prisão, Mandela recebia visitas discretas de autoridades que buscavam avaliar sua disposição para negociações. Mesmo encarcerado, ele mantinha uma postura firme. Não aceitava liberdade condicional, não aceitava acordos unilaterais. Sua libertação, dizia, só fazia sentido se viesse acompanhada da queda completa do sistema. A força moral dessa postura desconcertava o governo. Mandela, privado de tudo, era mais poderoso que qualquer líder político fora das celas. A crise atingiu seu ápice no final da década de 1980. Greves explodiam por todo o país. A violência nos protestos era cada vez maior. A polícia perdia o controle. A economia encolhia. A pressão externa sufocava. E o governo, percebendo que o cerco se fechava por todos os lados, fez uma escolha histórica. Negociar. Quando o presidente FWWWW de Klerk assumiu, em 1989, sabia que já não havia espaço para ilusões. A máquina do apartheid não funcionava mais, e se insistisse, levaria todo o país à destruição. Em 1990, a notícia que o mundo esperava por décadas finalmente ecoou. Nelson Mandela estava livre. A imagem dele caminhando lentamente, erguendo o punho, entrou para a história. Mas essa não era a queda definitiva do apartheid, era o início do confronto final. Mandela, agora livre, precisava negociar com um mesmo governo que o encarcerara, ao mesmo tempo em que lidava com as enormes tensões dentro da população negra, que exigia mudanças imediatas. Havia risco real de guerra civil. Muitos grupos armados já estavam organizados. A violência política aumentou. Havia atentados, confrontos, sabotagens, disputas internas. O país parecia dançar na beira de um precipício. As negociações para o fim do apartheid foram uma batalha invisível, travada em salas fechadas, cheia de impasses, boicotes e recriminações. De um lado, Mandela tentava manter unida uma coalizão enorme e diversa, contendo desde moderados até grupos radicais que recusavam qualquer convivência com o governo branco. De outro, de Klerk precisava convencer seus próprios aliados de que não havia alternativa além da transição. Ambos enfrentavam traições, críticas e pressões explosivas. A cada acordo, uma nova crise estourava. A cada vanco, um ataque violento ameaçava desestabilizar tudo. A violência política entre grupos negros e negros, fomentada em parte por agentes do Estado, se tornou uma arma de manipulação. O país parecia em vários momentos destinado ao caos. E ainda assim, a negociação continuava. Mandela se mostrava uma figura excepcionalmente estratégica, firme quando necessário, conciliador quando possível. Ele entendia que o futuro da África do Sul dependia de uma transição sem vingança. De Klerk, por sua vez, sabia que precisava construir um processo que permitisse à minoria branca sobreviver politicamente sem o controle absoluto. Era um jogo de xadrez cheio de riscos, mas também um processo que demonstrava algo extremamente raro na história:
a possibilidade de uma transição pacífica entre opressão e liberdade, não sem dor, não sem violência, mas sem colapso total. Em 1993, após anos de conversas, ameaças e tentativas de sabotagem, o acordo final começou a tomar forma. A Constituição interina foi aprovada. As primeiras eleições democráticas seriam realizadas em 1994. O apartheid, enfim, estava morto não porque o governo caiu, mas porque o próprio país recusou a continuar carregando sua sombra. A queda foi tanto moral quanto política. O sistema ruiu quando perdeu a capacidade de convencer até seus beneficiários de que poderia sobreviver. Ele caiu porque a resistência interna foi inabalável, porque Mandela simbolizou a força moral que nenhum regime consegue destruir, e porque o mundo, enfim, deixou de ser cúmplice. Mas o declínio do apartheid não foi apenas o fim de um regime político. Foi o fim de uma era marcada por violência, humilhação e desigualdade institucionalizada. E sua queda deixou um legado de perguntas que ainda ecoam. Até onde vai a resistência de um povo? Até onde um governo pode usar a força para manter privilégios? Quantas gerações pagam o preço de um sistema injusto? E acima de tudo, será que o mundo aprendeu com aquela história? Ou será que ainda repetimos suas sombras de maneiras mais sutis? O fim do apartheid mostrou que nem o regime mais rígido consegue sobreviver quando perde sua legitimidade moral. Mas também revelou o quanto a liberdade pode ser frágil, o quanto a reconciliação exige coragem e o quanto é difícil transformar de fato um país depois que as leis mudam. A queda foi o início de um novo capítulo, um capítulo que traria esperança, mas também novos desafios, novas cicatrizes e a necessidade de reconstruir do zero a ideia de nação. Quando um regime chega ao fim, especialmente um regime tão brutal e prolongado quanto o apartheid, sua queda não significa apenas o encerramento de um capítulo histórico, mas o início de um processo complexo, às vezes lento, às vezes turbulento, de reconstrução moral, social e identitária. A África do Sul, ao amanhecer dos anos 1990, não se encontrava apenas diante da tarefa de reorganizar suas estruturas políticas. Encontrava-se diante do desafio monumental de redefinir a própria ideia de humanidade dentro de suas fronteiras. A herança deixada pelo apartheid era um terreno marcado por cicatrizes profundas, a pobreza concentrada, a desigualdade racial, transformada em desigualdade estrutural, o trauma coletivo, estampado nos rostos de milhões, e a desconfiança entre grupos que viveram décadas separados por muros visíveis e invisíveis, e ao mesmo tempo a transição para a democracia criou uma atmosfera inédita, carregada de esperança, como se o próprio país estivesse respirando pela primeira vez depois de muito tempo. O impacto da era pós-apartheid não pode ser entendido apenas por meio de estatísticas ou reformas institucionais. Ele se revela principalmente nas vozes, nos gestos, nas novas narrativas que emergiram de um país que precisou revisitar seu próprio passado para não repetir seus erros. A criação da Comissão da Verdade e Reconciliação foi talvez o símbolo mais poderoso dessa nova etapa. Diferente de muitos processos em outras nações que sofreram períodos de terror político, a África do Sul adotou um modelo baseado na revelação pública dos crimes cometidos, não como uma vitrine de vingança, mas como uma tentativa de curar um trauma nacional. Perpetradores e vítimas se encontraram frente a frente. Histórias que o regime tentara esconder durante décadas vieram à tona. Testemunhos emocionantes atravessaram o mundo. Alguns foram perdoados, outros foram expostos. Todos contribuíram para recuperar algo que o apartheid tentou destruir: a dignidade humana. Mas o legado do apartheid não desapareceu com a democracia. Ele permaneceu nas ruas, nos bairros segregados, que ainda reproduzem a geografia da injustiça. No sistema educacional desigual, no desequilíbrio econômico que privilegia uma pequena parcela da população, a democracia deu ao país a base para construir um futuro mais justo, mas não apagou instantaneamente as marcas do passado. O desafio pós-IJC se tornou a busca por uma reconciliação que não fosse apenas simbólica, mas material, concreta. Como redistribuir terras roubadas por décadas? Como reinserir milhões que foram sistematicamente excluídos de oportunidades? Como enfrentar o crime e a violência que surgiram do colapso de estruturas antigas, sem recriar o autoritarismo que o país rejeitara? Essas perguntas se tornaram o centro da vida política e social da África do Sul moderna. Nelson Mandela, ao assumir a presidência, entendeu perfeitamente esse dilema. Sua liderança não foi apenas política. Foi profundamente moral. Ele sabia que um país dividido por ódio poderia facilmente mergulhar em guerra civil. E por isso, sua abordagem foi moldada pela ideia de reconciliação. Mandela acreditava que a unidade nacional deveria nascer do reconhecimento mútuo, do respeito e da compreensão de que futuros inimigos precisariam construir juntos. Sua insistência em não demonizar a população branca, mesmo após décadas de opressão, não foi ingenuidade.
foi estratégia. Ele percebia que para preservar a paz, a democracia precisaria incluir aqueles que antes governavam, garantindo direitos iguais para todos. Essa postura, por mais elogiada que seja, também gerou críticas de grupos que desejavam mudanças mais rápidas e profundas. Ainda assim, seu impacto permanece incontestável. Mandela se tornou não apenas presidente, mas símbolo global de perdão, liderança ética e reconstrução moral. O legado dessa postura transcendeu fronteiras. A história da luta contra o apartheid inspirou movimentos em todo o mundo, que passaram a ver na resistência sul-africana um modelo de coragem coletiva. As campanhas internacionais de boicote mostraram que pressão econômica e diplomática pode sim desestabilizar regimes injustos. Estudantes, artistas, trabalhadores e ativistas perceberam que seu engajamento local tinha poder global. E esse aprendizado se espalhou, sendo usado em movimentos posteriores contra a discriminação, ocupações, autoritarismos e violações de direitos humanos. A África do Sul se tornou um exemplo de que a solidariedade internacional pode ser decisiva e de que a resistência interna, quando persistente, é capaz de transformar uma nação inteira. Escritores, cineastas, músicos e pintores passaram a reconstruir a narrativa nacional por meio de obras que denunciavam o passado, celebravam a luta e imaginavam novos futuros possíveis. A literatura sul-africana ganhou reconhecimento mundial. O cinema explorou as feridas e as possibilidades da reconciliação. A música, que sempre fora linguagem de resistência, se transformou em linguagem de celebração e cura. Há um sentimento quase palpável de renascimento cultural nos anos pós-apartheid, como se a sociedade tivesse encontrado sua voz depois de tanto tempo silenciada. O impacto econômico, por outro lado, revelou-se mais complexo. A queda do apartheid trouxe investimentos internacionais, abertura de mercado e novas oportunidades. Porém, as desigualdades herdadas eram tão profundas que ainda hoje representam um desafio estrutural. A maior parte das terras continua concentrada nas mãos de uma pequena minoria branca. A pobreza continua afetando principalmente negros e mestiços. O desemprego é elevado. A crise econômica que atingiu o país em anos recentes mostrou que a democracia, por si só, não resolve as cicatrizes econômicas deixadas por gerações de exclusão. Ainda assim, os avanços são inegáveis. Uma classe média negra cresceu. Novos empreendedores surgiram. Políticas públicas tentam continuamente corrigir os desequilíbrios estruturais. No campo político, a África do Sul emergiu como uma força importante no continente. Tornou-se líder diplomático na busca por estabilidade regional e bandeira viva dos direitos humanos. Apesar dos desafios internos, corrupção, tensões partidárias, disputas internas, o país preservou instituições democráticas, eleições regulares e liberdade de imprensa. E isso por si só já é um legado poderoso, especialmente para um país que viveu sob um regime de repressão tão longo. A transição política sul-africana é estudada no mundo inteiro como um modelo de transformação sem guerra civil, algo raro na história moderna. Um dos aspectos mais marcantes do impacto moderno da África do Sul pós-apartheid é sua capacidade de produzir debates sobre identidade. O país adotou o termo nação arco-íris, não como uma ilusão romântica, mas como uma definição de sua pluralidade. Brancos, negros, mestiços, indianos, imigrantes, diversas etnias e línguas, convivendo dentro de um mesmo projeto nacional. Essa diversidade é celebrada, mas também desafiadora. Construir uma identidade comum em meio a tantas diferenças exige esforço constante. O legado é, portanto, ambíguo. O projeto de união nacional é uma inspiração global, mas também uma tarefa inacabada, que demanda diálogo permanente e políticas inclusivas. No cenário internacional, Nelson Mandela se tornou uma das figuras mais influentes do século XX e início do XXI. Seu nome é associado à paz, ao perdão e à dignidade humana. Discursos dele são estudados em escolas, citados por líderes mundiais, usados como referência em processos de resolução de conflitos. Mandela ultrapassou a política sul-africana e se transformou em símbolo universal. Sua história provou que a liderança ética, a disciplina emocional e a capacidade de ouvir inimigos podem transformar um país inteiro. Poucos líderes globais carregam um legado tão amplo, tão reverenciado e tão profundamente conectado à esperança humana. O impacto do fim do apartheid também pode ser percebido na forma como o mundo passou a enxergar o tema da desigualdade racial. A discussão sobre racismo ganhou nova dimensão internacional, especialmente porque o apartheid representava um racismo institucionalizado, legalizado e explícito. Sua queda serviu de alerta para países onde o racismo é mais velado, mais disfarçado, porém igualmente prejudicial. Muitos movimentos de direitos civis passaram a citar a África do Sul como referência, mostrando que a mudança não acontece de forma espontânea,
Ela exige luta, mobilização e confronto direto com estruturas de poder. E, paradoxalmente, o impacto da história sul-africana não se limita às fronteiras da justiça social. Ele também está profundamente ligado às riquezas naturais do país, especialmente os diamantes. A indústria dos diamantes, que durante décadas sustentou parte da economia sul-africana e financiou, direta ou indiretamente, o próprio apartheid. Tornou-se tema de debates globais sobre exploração, ética e responsabilidade. O mundo, ao conhecer a história de sofrimento ligado à mineração e à concentração de riquezas, começou a exigir processos mais transparentes, políticas mais humanizadas e melhores condições de trabalho. A discussão sobre diamantes de sangue ganhou força, e muitos acreditam que a história sul-africana contribuiu para ampliar essa consciência internacional. Outro aspecto essencial do legado moderno da África do Sul é a forma como o país lida com a memória. Monumentos, museus e centros culturais foram criados para preservar a verdade histórica, não para alimentar ressentimento, mas para garantir que o esquecimento não permita a repetição do horror. Locais como a prisão de Robben Island, o Museu do Apartheid e o Memorial de Soweto se tornaram pontos de reflexão, visitação e aprendizado. Cada um desses espaços conta uma parte da história, carregando a responsabilidade de lembrar às gerações futuras o preço da liberdade. Mas talvez o legado mais profundo seja a consciência coletiva do próprio povo sul-africano. A percepção de que a liberdade foi conquistada com esforço, sangue e sacrifício se reflete na cultura política do país. Há uma valorização do voto, da participação social, da liberdade de expressão. Mesmo diante de crises e frustrações, existe uma memória viva da repressão, que impede que o país esqueça o risco de retrocessos. A democracia sul-africana é jovem, imperfeita, desafiada a cada ano, mas resiliente e alimentada pelo entendimento de que nunca mais se pode permitir a institucionalização da desigualdade. O impacto moderno da trajetória sul-africana não é apenas o legado de um país. É um legado para o mundo. É a prova de que regimes opressores podem cair, de que líderes podem emergir da escuridão com espírito transformador, de que sociedades profundamente fragmentadas podem, com esforço, reconstruir-se. Mas também um alerta. A liberdade é frágil, a igualdade é difícil, e a justiça não é uma conquista permanente. É um processo contínuo. A história da África do Sul pós-apartheid é, acima de tudo, uma história de humanidade. Uma humanidade ferida, mas não derrotada. Dividida, mas capaz de se reunir, marcada por tragédias, mas movida pela esperança. É um testemunho de que, mesmo depois dos períodos mais sombrios, o espírito humano ainda encontra caminhos para recomeçar. A jornada que percorremos até aqui abriu portas para entendimentos que a maioria dos homens jamais tem a coragem ou a tranquilidade emocional de encarar. Quando você chega ao final deste conteúdo, algo em você inevitavelmente muda, porque aquilo que parecia apenas mais uma dúvida cotidiana começa a se revelar como uma peça central na forma como você se posiciona diante de si mesmo, diante das mulheres e diante das relações que constrói. A conclusão que se forma não é apenas intelectual ou visceral. É como se você finalmente enxergasse a estrutura por trás dos comportamentos, das reações silenciosas, dos afastamentos inesperados, das aproximações intensas e das dinâmicas que sempre pareceram aleatórias, mas que agora se revelam profundamente lógicas quando vistas pelo ângulo certo. E esse ângulo é justamente o que redefine a sua forma de se mover no mundo, de expressar presença, de estabelecer limites e de construir valor sem precisar pronunciar uma única palavra mais do que o necessário. Essa clareza não surge como uma fórmula mágica, mas como uma reorganização interna que acontece quando o homem percebe que nunca faltou capacidade. Faltou compreensão das regras invisíveis que governam tudo aquilo que acontece entre homens e mulheres. El Chegaraki, você já entende que cada gesto feminino que antes parecia contraditório carrega uma mensagem que você agora sabe decodificar. Cada silêncio, cada teste emocional, cada recuo estratégico, cada demonstração de interesse, tudo isso nasce de estruturas profundas, quase sempre inconscientes, que refletem segurança, instinto, proteção e busca por valor real. E quando você consegue enxergar isso, a sua postura muda espontaneamente. Você deixa de reagir como alguém que vive tentando adivinhar o que está acontecendo e passa a responder como alguém que compreende exatamente o que está sendo testado, solicitado ou observado. Essa mudança é a base do magnetismo masculino, porque o magnetismo nunca foi sobre falar bonito, agir teatralmente ou decorar truques sociais. Ele é construído na compreensão silenciosa da dinâmica, na serenidade que nasce da previsibilidade e na segurança, que surge quando você entende que não precisa correr atrás para ser percebido, porque o valor que você comunica
É percebido naturalmente quando você ocupa o seu eixo interno com firmeza. A conclusão, portanto, é que o homem que sabe interpretar o feminino não se torna manipulador, ele se torna livre. E a liberdade é o que torna qualquer homem desejável. E agora chegamos ao ponto crucial. Saber algo dessa profundidade e não agir é o mesmo que não saber. O entendimento precisa se transformar em presença. E presença precisa se transformar em prática. Se você chegou até aqui, é porque existe em você uma inquietação legítima, aquela sensação de que estava faltando uma peça. E agora que a encontrou, não faz sentido voltar ao modo padrão de viver, se relacionar e reagir emocionalmente. Esta conclusão não encerra nada. Ela inaugura uma fase completamente nova. Você está cruzando uma fronteira psicológica que pouquíssimos homens atravessam. E é justamente isso que diferencia os que repetem padrões dolorosos daqueles que finalmente assumem o controle da própria narrativa emocional. A ação nasce da escolha de continuar aprendendo, de continuar expandindo essa visão, e de aprofundar-se em camadas cada vez mais estratégicas, simbólicas e transformadoras do comportamento feminino e masculino. Porque uma vez que você entende o jogo invisível, não tem por que voltar a jogar às cegas. E é por isso que a chamada à ação aqui não é uma formalidade. Ela é um convite direto para que você faça parte de um grupo pequeno de homens que decidiram se tornar conscientes. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe respostas que ninguém antes te deu, se reorganizou pensamentos que pareciam desconexos, então é fundamental que você continue essa jornada comigo. A primeira coisa que você deve fazer agora é se inscrever no canal. Isso não é sobre números, é sobre manter aberto o canal de expansão que você acaba de desbloquear. Cada novo vídeo aprofunda uma camada nova desses mecanismos invisíveis. E perder um desses conteúdos pode significar perder justamente a chave que você precisava para transformar a sua vida afetiva, emocional e até mesmo sua postura no mundo. Além disso, ative as notificações. Parece simples, mas é o que garante que você receba cada novo insight no momento em que ele é lançado. A psicologia feminina, os padrões simbólicos de atração, as estruturas inconscientes que governam as dinâmicas afetivas, tudo isso se revela camada por camada. E acompanhar essas revelações em tempo real fortalece a sua construção interna. Você não está apenas assistindo vídeos. Você está reconstruindo a sua forma de existir emocional e estrategicamente no universo das relações. E se você sentiu que outras pessoas também precisam abrir os olhos para essa realidade, compartilhe este vídeo. A maioria dos homens vive perdida justamente porque ninguém nunca os ensinou a enxergar o que realmente está acontecendo. Quando você compartilha, você se torna uma força de transformação que vai muito além de você mesmo. Deixe também seu comentário. Ele não é apenas um retorno, é uma forma de integrar o que você aprendeu. A reflexão escrita solidifica a transformação interna. Quero que você escreva o que mais te impactou, qual foi o ponto que virou a chave na sua mente. Qual foi o trecho que você sentiu que finalmente deu nome ao que você sempre percebeu, mas nunca soube explicar. Esses comentários não só fortalecem a comunidade, como criam uma corrente de consciência coletiva que eleva todos que passam por aqui. E quanto mais homens despertarem, mais maduras se tornam as relações, mais claras se tornam as intenções, e mais forte se torna a presença masculina de cada um que acompanha essa jornada. Por fim, lembre-se de que tudo o que você aprendeu aqui só tem impacto real quando se transforma em prática. Observe sua postura. Observe suas reações. Observe como as mulheres ao seu redor começam a responder de maneira diferente quando você passa. A agir com consciência em vez de impulso, com presença em vez de ansiedade, com eixo em vez de necessidade. O que você aprendeu hoje tem poder transformador porque toca em estruturas profundas. E estruturas profundas mudam vidas. Agora você sabe. Agora voca vie. Agora a decisão é sua. Continuar caminhando desperto ou voltar a viver no automático. Se você chegou até o fim, já sei qual opção você vai escolher. E eu estarei aqui para te guiar nos próximos passos. Inscreva-se, ative as notificações, comente, compartilhe e prepare-se, porque o próximo conteúdo vai levar essa transformação ainda mais longe.